turn on subtitles for better understanding. Choose subtitles in your language. As formas invisíveis da vida. Chamo-me Henrique, tenho 40 anos e sou cientista. Trabalho num laboratório em Lisboa, numa equipa pequena, mas muito dedicada. O nosso laboratório fica perto do Rio Tejo. De manhã, quando chego ao trabalho, vejo a luz sobre a água e penso muitas vezes que Lisboa é uma boa cidade para estudar a vida. Há movimento, há vento, há pessoas, há barulho. Mas dentro do laboratório tudo é diferente. Tudo é mais lento, mais limpo e mais atento. Eu estudo proteínas. Quando digo isto a pessoas fora da ciência, muitas perguntam logo: mas isso tem a ver com comida? Eu sorrio e digo: sim, também. Mas não só. As proteínas estão nos alimentos, claro. Estão no peixe, nos ovos, no queijo, nas leguminosas. Mas para mim elas são muito mais do que isso. As proteínas são pequenas máquinas da vida. Elas trabalham dentro das células. Ajudam o corpo a crescer, a reparar problemas, a defender-se e a funcionar todos os dias. No nosso laboratório, eu não vejo proteínas com os meus olhos. Elas são demasiado pequenas. Mas vejo sinais, vejo números no computador, vejo imagens especiais, vejo pequenas mudanças numa amostra. E pouco a pouco, tento compreender o que estava a acontecer. O meu trabalho começa quase sempre cedo. Chego ao laboratório às 8:30 da manhã. Visto a bata branca, lavo as mãos e vejo a lista de tarefas do dia. Às vezes tenho de preparar amostras. Outras vezes tenho de verificar resultados de experiências antigas. Também passo muitas horas ao computador a comparar dados e a escrever notas. No laboratório há sempre muito cuidado. Não podemos trabalhar com pressa. Uma pequena distração pode estragar uma experiência de muitos dias. Por isso, gosto de dizer aos estudantes mais novos: na ciência, a paciência também é uma ferramenta. A minha equipa estuda como certas proteínas mudam de forma. Isto é muito importante. Uma proteína não é apenas uma linha. Ela tem uma forma. E essa forma ajuda a proteína a fazer o seu trabalho. Se a forma muda de maneira errada, a proteína pode deixar de funcionar bem. Em alguns casos, isso pode estar ligado a doenças. Eu tento explicar isto de forma simples. Imaginem uma chave e uma porta. Se a chave tem a forma certa, abre a porta. Se a chave fica torta, já não entra bem. Com as proteínas acontece algo parecido. A forma é muito importante. Durante muitos anos, descobrir a forma de uma proteína foi um trabalho lento e difícil. Era quase como tentar imaginar uma casa inteira apenas olhando para uma lista de tijolos. Sabíamos quais eram as partes da proteína, mas não sabíamos sempre como essas partes se juntavam no espaço. Agora, tudo está a mudar muito depressa por causa da inteligência artificial. Confesso que ainda fico admirado. Eu tenho 40 anos. Quando comecei a estudar biologia, os computadores já eram importantes, mas não pareciam mágicos. Eram ferramentas úteis. Ajudavam a guardar dados, a fazer contas e a escrever artigos. Hoje, a inteligência artificial consegue ajudar-nos a prever a forma de muitas proteínas. Não faz tudo sozinha, claro. A ciência continua a precisar de pessoas, de experiências e de pensamento crítico. Mas a velocidade mudou. Há dias em que abro um programa no computador e sinto uma mistura de alegria e medo. Alegria, porque podemos fazer perguntas que antes eram quase impossíveis. Medo, porque tudo muda tão depressa que às vezes parece difícil acompanhar.
Em 2024, 3 cientistas receberam o Prémio Nobel de Química por trabalhos ligados às proteínas. David Baker foi reconhecido pelo desenho de novas proteínas. Demis Hassabis e John Jumper, da Google DeepMind, foram reconhecidos pelo trabalho com inteligência artificial para prever a estrutura das proteínas. No laboratório falámos muito sobre isso. Lembro-me bem desse dia. Um colega entrou na sala com o telemóvel na mão e disse: "Já viste? O Nobel foi para as proteínas e para a IA." Eu parei por um momento. Olhei para as minhas amostras em cima da bancada e sorri. Era estranho e bonito. Aquilo que durante muitos anos parecia um tema pequeno, fechado em laboratórios, estava agora nas notícias do mundo inteiro. Mas o que muda, afinal? Muda muito. Se compreendemos melhor as proteínas, podemos compreender melhor algumas doenças. Podemos procurar novos medicamentos com mais rapidez. Podemos imaginar proteínas que ajudam a limpar poluição, a criar novos materiais ou a resolver problemas na medicina. Não é uma solução mágica. A ciência real é sempre mais lenta do que os títulos das notícias. Mas é uma porta nova. E uma porta nova, em ciência, pode levar a muitos caminhos. Mesmo assim, eu tento manter os pés no chão. A inteligência artificial pode prever, mas nós temos de confirmar. O computador mostra uma possibilidade. Depois, o laboratório pergunta: isto é verdade no mundo real? Essa pergunta continua a ser nossa, continua a ser humana. À tarde, quando o laboratório fica mais silencioso, gosto de observar os estudantes. Alguns estão a preparar líquidos transparentes em pequenos tubos. Outros olham para gráficos no ecrã. Há dias bons, quando os resultados fazem sentido. Há dias difíceis, quando tudo falha e temos de começar de novo. A ciência tem muito de repetição, mas também tem momentos de surpresa. Uma vez, uma estudante perguntou-me: "Professor, ainda se surpreende com isto?" Eu respondi sem pensar muito: "Sim. Se um dia eu deixar de me surpreender, talvez seja a altura de fazer outra coisa." E é verdade. Ainda me surpreende que dentro de cada ser vivo existam tantas coisas pequenas, invisíveis e organizadas. Ainda me surpreende que uma proteína tão pequena possa ter um papel tão grande. Ainda me surpreende que a vida dependa de formas que não vemos. Às vezes, no fim do dia, saio do laboratório e caminho um pouco junto ao Tejo. Vejo pessoas a correr, turistas a tirar fotografias, barcos a passar devagar. Ninguém ali pensa nas proteínas. Ninguém pensa nas células, nas formas, nas amostras ou nos dados. E, no entanto, tudo isso está dentro de nós. Cada pessoa que passa é um mundo de pequenas máquinas vivas. Talvez seja isso que mais gosto na biologia. Ela mostra que a vida é comum e misteriosa ao mesmo tempo. Todos temos um corpo. Todos respiramos, comemos, dormimos e envelhecemos. Mas dentro desse corpo existe uma complexidade enorme. A inteligência artificial ajuda-nos a abrir algumas janelas para esse mundo escondido. Mas para mim, a pergunta principal continua a mesma. O que é a vida e como é que ela consegue organizar-se tão bem? Eu não tenho a resposta completa. Talvez ninguém tenha. Eu não acredito em Deus. Para mim, a vida não precisa de uma resposta sagrada para ser maravilhosa. Pelo contrário, quando uma ideia não pode ser posta em dúvida, ela fecha portas. A religião, muitas vezes, tentou dar respostas finais onde a ciência precisava de perguntas novas. Talvez por isso eu goste tanto do laboratório. Ali,
Ninguém me pede para acreditar. Ali eu posso observar, testar, errar e tentar outra vez. Todas as manhãs volto ao laboratório, visto a minha bata branca e olho para as minhas amostras. E penso, hoje talvez vamos compreender mais um pouco. Só um pouco. Mas na ciência, às vezes, um pouco é muito. Please support the channel by liking, subscribing, and hitting the notification bell. Thank you.